Lá vem Mike, vem pra cobrança, Diego defendeu mais uma vez. Ele pega mais uma cobrança. Diego Alves virou um super-herói na charge de Mário Alberto, do site ge.globo. Mas quando eu recebi essa foto desse charge aí, foi muito legal. Então falei, vou repostar porque achei muito bacana. E outro tava de amarelinho, cara. Pô, ficou show. Ele foi herói do torcedor rubro-negro na decisão da Supercopa contra o Palmeiras. Os 3 pênaltis que ele pegou e a sorte no chute na trave do meio-campo Danilo foram alguns dos momentos marcantes do jogo. Eu considero a decisão de pênalti como uma guerra psicológica. Quando eu vi que ele não corria para a bola, eu falei, poxa, por que ele não vem, né? Tá demorando. Aí eu pensei, vamos dar uma brecada, vamos zerar, vamos começar de novo. Vou dar uma atrasadinha. E o que passou na cabeça dele depois que o zagueiro Rodrigo Caio fez o gol que definiu o título? Passa muita coisa. Ali é um momento que a gente extravasa, né? Todo tipo de emoção, você chora, você ri, alegria, enfim, é muita coisa que passa pela cabeça. Na última temporada, Diego Alves chegou a perder a posição para o jovem Hugo Moura, formado nas categorias de base do clube. Com a chegada de Rogério Ceni, ele voltou a ser titular. Eu acho que por tudo que eu vivi nos últimos meses, assim, no sentido de lesão, não ter participado muito, assim, não participei da retinha final ali do Campeonato Brasileiro, mesmo me sentindo importante, e logo na primeira disputa de troféu, a gente poder ter um resultado assim tão bom, a gente fica feliz, né? Ontem, o Diego Alves e o técnico Rogério Ceni participaram do programa Bem Amigos no Sport TV. O treinador destacou a importância do goleiro na conquista da Supercopa. Quando você tem um cara com 35 anos de idade, com a experiência que ele tem, o Diego foi fantástico, acho que é o grande personagem do jogo de maneira geral. O goleiro já pensa no próximo compromisso, o clássico contra o Vasco, depois de amanhã pelo Campeonato Carioca. O capitão, que virou super-herói na charge, está pronto para mostrar a força em campo durante a temporada. Sereto, foi você ontem que citou o pênalti defendido do Diego Alves, o chute do Danilo, que você falou, eu acho que ali o Flamengo ganhou o título. Ganhou a decisão, né? Ganhou o título. Porque é isso. Pô, primeiro é o seguinte, não sei se passou pela cabeça do Danilo que ele estava enfrentando o goleiro que pegou pênalti do Messi e do Cristiano Ronaldo. Aliás, pegou 3 pênaltis do Cristiano Ronaldo na carreira. Se passou isso pela cabeça do Danilo, ainda piorou a situação, né? E o Danilo ali demorou demais para bater o pênalti ali, o Diego Alves tirou o Danilo de concentração e a casa caiu. Guerra psicológica, disputa de pênaltis, assim disse o Diego Alves, que disse também que a defesa mais importante daquela partida não foi dele, foi do Diego Ribas, que tirou uma bola em cima da linha, Lofredo. O que mostra a dedicação do Diego, porque você acompanhar a jogada ali até o fim, até praticamente a linha realmente do seu gol, com a idade que ele tem, tá bem demonstrado que ele descobriu uma nova função, uma nova posição para o final da sua carreira, e ele consegue executar essa posição que teoricamente precisaria de mais, teoricamente não, precisa de mais esforço, mais dedicação, mais preparação física do que a função que ele desempenhava antes. E ele está muito, muito empenhado em conseguir se firmar ali como volante, né? Eu não diria primeiro volante nem segundo volante, acho que o Flamengo não tem primeiro volante e segundo volante, acho que os dois são volantes, tanto o Diego quanto o Gerson são volantes meias. Então, assim, é uma composição muito interessante. E sobre o outro Diego, o Alves, ele tem 35 anos. Se ele não tiver problema de lesão, na temporada passada ele teve, ele joga mais 5 anos fácil. É só ele pegar o exemplo do técnico dele que jogou até os 42. Por quê? Porque se preparou fisicamente, não teve grandes problemas de lesão e conseguiu esticar muito sua vida profissional com grande contribuição. Então acho que isso pode acontecer também com o Diego Alves. E ele diz, não me sinto herói, embora tenha sido, mas é fácil também não se sentir um herói numa equipe cheia deles, né? O Flamengo tem muitas estrelas, muitos heróis, se quisermos dizer assim.
E tem um goleiro espetacular que tá lá para isso também, né? E que quando você precisa... Porque o goleiro, eu considero o goleiro espetacular justamente quando ele faz esse tipo de coisa. Quando ele... E o Palmeiras também tem um goleiro espetacular, né? Sim. O goleiro acima da média é aquele que faz a defesa que você não imagina que é possível. É o goleiro que salva o time, é o goleiro que aparece numa decisão por pênaltis. E mesmo quando eles não defenderam, eles foram na bola, né? Exato. E chegaram tem goleiro... muito perto de defender. Exato. E tem muito goleiro que consegue errar todos os cantos, hein? Uhum. Não é o caso desses dois citados, o Everton e o Diego Alves, que são excelentes goleiros da primeira prateleira de goleiros do mundo, né? Acho até que o Everton hoje é melhor goleiro do que o Diego, mas o Diego já foi melhor goleiro do que o Everton, cada um no seu momento, né? Mas são dois goleiros espetaculares. Veja só, a gente está falando de uma decisão que terminou 2-2 e que os goleiros acabam sendo o tema. Uhum. Ou seja, esse é o futebol que a gente quer consumir. Uhum. Talvez ele tenha que demorar um pouquinho mais para ser consumido novamente. Mas é muito melhor do que ficar consumindo futebol um jogo em cima do outro, um jogo em cima do outro, e um monte de porcaria. Então, assim, isso é o que a gente quer. A gente quer ter mais times do nível que apresentam Flamengo e Palmeiras, talvez nesse nível seja difícil, mas um pouquinho abaixo, uma quantidade de times que possam apresentar um bom futebol, para a gente poder consumir melhores partidas, e mesmo que seja um pouco mais espaçado do que todos os dias futebol, 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 futebol ruim. E aí, pegando o gancho do que foi dito ontem, de tudo que foi dito ontem no Bem Amigos, né? A gente está aqui falando do Diego Alves, o Ceni fez muitos elogios a ele novamente, mas também disse que ele não tem no banco reposição para dois jogadores, o Everton Ribeiro e o Arrascaeta, que Michael e Vitinho, por exemplo, são jogadores com outras características. E aí me remete ao que ontem eu até falei, que o Júnior falou muitas vezes na transmissão, que é o banco do Flamengo não é tão forte quanto o do Palmeiras. Seria por causa disso? Vamos lembrar que o Thiago Maia ainda está machucado, o Pedro também não ficou à disposição, né? Está machucado. Como o Flamengo tem mais jogadores espetaculares do que o Palmeiras, fica mais difícil de você substituí-los, né? Por óbvio, né? São jogadores muito espetaculares, né? São jogadores que, sobretudo no meio de campo para frente, têm uma qualidade absurda. Todos eles são de seleção, né? Podem jogar na seleção brasileira ou na seleção do Uruguai, no caso do Arrascaeta. Então fica mais difícil você substituir no mesmo nível. O Palmeiras, até pela condição e o sucesso da categoria de base, dos jogadores que foram recentemente promovidos e deram certo, o elenco está mais equilibrado. Mas se você pegar time por time, os 11 titulares do Flamengo têm jogadores mais espetaculares do que os 11 titulares do Palmeiras. Quer prever um placar, Lofredo, para o clássico entre Flamengo e Vasco na quinta-feira no Maracanã? Acho que o Vasco vai ter uma dificuldade muito grande, porque já é histórico, né? Não é só a questão da diferença de times. Acho que o Vasco vai ter um problema muito sério por conta disso que o Cereto falou, da qualidade dos jogadores do Flamengo, do 11. Acho que tem uns bons reservas também. Claro que você não vai substituir à mesma altura Arrascaeta e Everton Ribeiro, mas desde 2019 já ficou provado que dá para ganhar os campeonatos com um time titular, do goleiro ao antigo ponta esquerda, espetacular, e alguns reservas. Você não precisa ter 30 jogadores. Precisamos formar um super elenco. É bom, mas dá para fazer desse modo que o Flamengo faz. O Flamengo tem feito muito bem. E o Vasco ainda tem uma equipe que está em formação para tentar ser mediana. Então eu ficaria bastante surpreso se o Vasco conseguisse encarar o Flamengo.